Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série. Hoje, no quarto episódio de O Peso nas Nossas Escolhas, o episódio de hoje é o julgamento e a perda do galardão. Um atleta que treina o ano todo, mas no dia da competição decide sair da pista para comer um doce. Ele perde o prêmio por uma distração momentânea. Todos nós temos um foco, um alvo e principalmente um objetivo. Não poderia ser diferente para a vida cristã. Na nossa vida secular, temos sonhos de ter casa, de ter carro, de ter bens, de ter, enfim, poder comprar nossas coisas. Isso na vida secular, dentro do nosso trabalho, daquilo que a gente trabalha, da nossa realidade, né? Agora, dentro da vida cristã, não seria diferente. Na nossa vida com Cristo, também temos objetivos. Nosso objetivo principal é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão aqui nesse mundo, nosso foco. Pregar o evangelho a toda criatura. Também temos receber bênçãos espirituais. Receber bênçãos espirituais significa, vamos pegar lá a lista de Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito: paz, paciência, sabedoria, domínio próprio. São listas de coisas que quando a gente se converte, que a gente busca Cristo Jesus, nós buscamos acrescentar essas virtudes à nossa vida. E a principal delas é receber a coroa da vida, a salvação. Porque quando estamos em Cristo, nossas vidas passam a ter outro objetivo. O objetivo que no mundo era viver para a carne, o objetivo em Cristo, vivemos para o Espírito. E nisso, quando vivemos para o Espírito, olhamos o mundo com uma nova ótica. Não com aquela ótica anterior de eu preciso satisfazer a minha vontade, eu preciso ser feliz a qualquer custo, eu preciso viver o hoje a qualquer custo. Com o objetivo de receber o galardão e receber a recompensa eterna para nossas vidas. E a recompensa eterna é a vida eterna com o Senhor. Quem está em Cristo é nova criatura. E junto, por sermos nova criatura, as coisas são diferentes. Posso dizer por mim, faço parte de um corpo de Cristo, que eu sou muito amada e muito cuidada. Os irmãos têm muito cuidado com a nossa vida. E nós também temos muito cuidado com a vida dos irmãos, de saber o que a gente vai falar, como a gente vai falar, da forma como a gente vai falar, para não escandalizar o irmão que é neófito na fé, ou seja, um novato. Então a gente tem todo um cuidado para quê? Para que esses irmãos sejam muito bem cuidados. E os irmãos também cuidam muito bem de nós. Então, não pode haver distrações na nossa jornada, na nossa caminhada com Cristo Jesus. Nossa jornada, a gente tem que olhar em direção ao alvo. Porque se a gente olhar um pouquinho que seja, tirar o olho de Jesus um pouquinho que seja, a gente cai. E a queda é grande. É só ladeira abaixo. É como se você estivesse numa corrida e a pista da corrida, ela fosse para cima e para baixo, 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 para cima e para baixo. E se a gente não tomar cuidado de focar no alvo que é Cristo Jesus, a gente cai e fica ali. E é difícil, o levantar é difícil, porque o mundo é atrativo, o mundo ele te oferece uma certa felicidade que muitas das vezes, ou todas as vezes, essa felicidade ela é momentânea, ela é passageira. Por exemplo, carnaval. Carnaval são 4 dias.
Mas as consequências desses 4 dias se prolongam por vidas, por gerações. E nisso que a gente deve se preocupar e se respaldar. Aqui eu só estou dando um exemplo, mas tem outras coisas também, que ao longo do percurso do caminho acabam nos retardando, nos retirando da vontade de Deus. Vamos lá começar com os nossos versículos-chave? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que lhe é devido pelas obras feitas no corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, seremos recompensados por toda obra feita pelo corpo. Ou seja, sabemos que um corpo ele tem diferentes membros. Um corpo ele não funciona sozinho. Um corpo ele tem diferentes membros. O cérebro comanda tudo. O cérebro quem é? O cabeça, Cristo Jesus. O cabeça do corpo ele comanda a igreja. Quando a igreja ela se submete a Cristo Jesus, o corpo ele flui. Ele anda conforme a vontade de Deus. Pode acontecer um problema aqui, um problema ali, um problema acolá, mas o corpo ele permanece unido. E se um sai desse corpo, todo o outro corpo fica doente. Por quê? É como se aqui, ó, minha mão tem 5 dedos. Se eu corto um, o que acontece? Os outros vão ficar sobrecarregados. Se eu corto 2, os outros 3 vão ficar sobrecarregados. Se eu corto mais um, corto 3, só vai ter 2. E aí, como é que vai ficar o corpo? Capenga. O corpo já faltando um membro, ele já fica capenga. Por isso que Cristo se preocupa tanto com as almas. A parábola das 99, que são deixadas por uma, é exatamente por isso. Estamos no corpo. Por que esse corpo, que tem 99, não tem ninguém que está correndo atrás dessa uma que saiu? É de você se perguntar para você. Por isso que as nossas decisões elas têm que ser tomadas no corpo, junto do corpo, com a igreja. Porque quando a igreja fica ciente do problema, a igreja consegue correr atrás. A igreja é o corpo, né? E é isso. E quando a igreja ela negligencia e não vai atrás, o que acontece? Esse um que saiu, se ele for para uma outra igreja, uma outra congregação da mesma ramificação, beleza. Beleza. Mas se ele voltar para o mundo, além dele voltar para o mundo, se ele pegar e simplesmente for para uma outra denominação, gente, seremos cobrados por tudo. O que a gente faz de bom e o que a gente faz de não tão bom. Somos cobrados. É uma balança ao qual nós estamos pesando. Tinha uma filosofia do Egito. Eu gosto muito de ver filme. Então tem um filme que do Antigo Egito que diz o seguinte: o que você está levando desse mundo, né, para o submundo, quando você morre? O que você está levando para o seu pós-vida? Será que o que você está levando para o seu pós-vida são coisas boas? No caso do Egito eram ouros, você tinha que levar ouros, tinha que levar bens, dinheiro, né? Hoje, se a gente fosse falar dinheiro, né? Eles só tinham ouro, só conheciam ouro, a moeda deles era um ouro e ponto. Mas o que você está levando? Dinheiro ou você está levando... O que você está levando, né? Aquilo que as suas atitudes. Nele, o seu ouro, para eles, o seu ouro tinha que pesar mais do que uma pena. O ouro, uma barra de ouro por si, ela já pesa muito mais que uma pena. Mas vamos colocar para a nossa realidade. Vamos trazer aqui para nós.
Digamos que essa mesma pena, ela está aqui, e essa pena, ela deve ser mais leve. Ela deve ser mais leve do que as nossas atitudes. Se as nossas atitudes forem boas, forem de restauração, de amor, de peregrinação, de boas obras, de amor, de união, de fraternidade, essas atitudes vão ser mais pesadas do que a pena. Ou seja, é como se a gente, como se dependesse disso para a gente sobreviver, entende? Para a gente ser aprovado. Como se fosse. Não é. Porque a nossa salvação depende única e exclusivamente da graça de Cristo Jesus. É por Ele, por intermédio dele, não é por nossas obras. Nossas obras não nos levam em lugar nenhum. Mas, por sermos salvos por Cristo, nós praticamos boas obras, porque Ele é o modelo que praticou boas obras. Entende o diferencial? Então é isso. Nossas boas obras, elas vão ser reveladas, nossas boas obras e nossas más obras. Vai ter um telão lá 4K de imagem Full HD, tela de LED, Ultra LED, que vai passar lá, ó. Isso aqui você fez no dia tal, isso aqui você fez no dia tal, isso aqui você fez no dia tal, isso aqui você fez no dia tal. E isso vai ser revelado para quê? Para que Deus e Jesus Cristo julguem nossas atitudes. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Se você está pensando que, eu vou cometer, chegar lá no final do tempo, cheguei lá, estou no leito de uma cama. Isso se chegar a tempo de chegar no leito de uma cama. Porque tem gente que pega, acontece alguma coisa, pá, pum, já foi, já sobe ou desce direto. E é isso. Então, quando a gente entende que eu preciso me arrepender, que é um estilo de vida, não é um arrependimento momentâneo, me arrependi, vou mudar e beber. Não, é um arrependimento que gera uma mudança de vida e que geram atitudes diferentes e que geram pensamentos diferentes e que vão só gerando coisas boas. Quando você se torna cristão, quando você se converte a Cristo Jesus, você vai obtendo só coisas boas. É uma mudança radical, é uma mudança interna, começa de dentro para fora. Paulo, ele motiva os crentes a viver para agradar a Deus, pensando na eternidade. O tribunal, que significa bema, não é para a condenação ao inferno, mas para a avaliação da fidelidade do crente e entrega de recompensas. É um tribunal para julgar a tudo e a todos. Vamos ser cobrados por nossas atitudes. O que é bom nós vamos receber. O que é ruim nós também vamos receber. A recompensa do bem e a recompensa do mal. O que você tem plantado? Qual é o seu plantio? O que você tem regado para crescer na sua vida? Frutos para a sua salvação ou frutos para a sua condenação? Pense. Hebreus 12:16. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Um aviso contra a apostasia e valorização do imediato sobre o eterno. Esaú é o exemplo de profano, aquele que troca o sagrado pelo que satisfaz o estômago ou os sentidos da nossa carne na hora. Esaú vendeu a sua primogenitura por troca de um prato de comida. Tá certo que o irmão dele foi meio sem vergonha? Foi. Dá vontade de pegar ele e dar umas palmadas? Dá. Mas você, ou Esaú, tem o direito de dizer não. Tem o direito de dizer não. Tem o direito de dizer não. A escolha é minha, é sua e é nossa. Em nossas vidas, nós escolhemos o que vamos fazer.
que Esaú trocou a primogenitura em troca de um prato de comida, para se alimentar ali naquele momento, satisfazer a sua vontade de comer naquele momento. E aí o que acontece? Ele pega, se abdica da sua primogenitura, que era de família, né? E assim, o que acontece? O que acontece? O irmão dele toma o lugar dele de primogênito, recebe as bênçãos no lugar dele. O irmão foi sem vergonha, mas ele foi mais porque não disse não, porque não se posicionou, não teve uma postura. Por isso que nós, crentes, nós devemos nos posicionar e saber muito bem o que queremos para a nossa vida. Estudar com afinco as escrituras sagradas. Porque quando a gente estuda, não é qualquer coisa que entra na nossa mente. Hoje, esse exemplo dessa música aí, que todo mundo tá falando, esse tal desse Aue, que fala sobre entidades, né? Para o crente, estou falando para crente. Se você não é crente, ó, só passar. Eu sou bem direta. É uma música que, para o crente, não combina. Então é aquilo. Eu preciso digerir e entender as escrituras sagradas. Você se molda a esse padrão aí não bíblico. Por quê? Porque você não lê as escrituras. Se você lê a Bíblia, você vai entender qual é a vontade de Deus. O que agrada a Deus. O que não agrada a Deus. Você passa a ter o conhecimento. Você não fica mais preso ao que o outro fala, ao que o outro diz, ao que o outro pensa. Porque você entende o que é o texto e o contexto. Sempre bato nessa tecla aqui com todos e vou bater novamente. Até sentar na cabeça. Nem que eu tenha que ver aqui, ó, abrir para poder entrar, encaixar. Leiam as escrituras, o texto e o contexto do texto. Não é o texto e o contexto do que eu interpreto. A Bíblia não é interpretação. A Bíblia, ela é direção. E é isso. E se você tá ficando com o que o pastor, com o que o líder, com o que não sei quem tá falando, é tu que tem que tomar uma surra, porque você não se posiciona, você não tem postura. Tá entendendo? Ou seja, se posicione para as coisas de Deus. Aqueles que não se posicionam são posicionados. Entende? Você passa a não ter mais escolha. Se o pastor falou que usar brinco é pecado, você não vai usar brinco porque você acha que é pecado. Se o pastor falar que você não pode usar batom porque usar batom é pecado, você não vai usar. Aonde na Bíblia isso está escrito, gente? Não traz nenhum estudo para poder dizer para o irmãozinho, entender qual é o contexto daquelas informações que ele está passando. Tem que ler, minha gente. Tem que ler. Leia e tome as suas percepções. Não deixe de congregar. Congregue, mas leia. E se aquela igreja não está seguindo o que está escrito, busque a igreja bíblica mais perto da sua casa. Ou mais perto da sua Bíblia. Ao endereço de distância. E é isso aí. Não troque sua herança espiritual por um prato de lentilhas oferecido pelo mundo ou pelo carnaval ou pelos seus desejos. Oi, gata, tudo bem? Você é casada, né? Oi, você vem sempre aqui, tudo bem? Vamos conversar. A pessoa vem cheio de dedo, cheio de mão, cheio de artimanha para falar com você. Irmãozinho e irmãzinha. Irmãozinho e irmãzinha. Presta atenção. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Não brinca. E ele vai te tentar aquilo que você mais tem fraqueza. Então, fortalece o teu espírito. Se o teu espírito estiver forte,
O diabo, ele pode estar na tua frente, transfigurado, te dando a melhor coisa que você quer. Que você vai dizer, isso aí não, isso aí tá muito estranho, muito estranho. Muita facilidade. Ou seja, não troque aquilo que você mais quer, que é a sua salvação, que é a sua vida em Cristo, por causa de momento, por causa de um simples momento de diversão. O carnaval é um exemplo disso. Tô falando para crente. Se você se julga crente ou se você quer seguir a Cristo, abandone suas práticas antigas, seus erros, seus pecados. Lucas 12, 20. Contudo, Deus lhe disse, tolo, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Aqui, o contexto é a parábola do rico insensato que acumulou bens, mas esqueceu de Deus. A palavra tolo, Abraham, descreve alguém que não tem perspectiva eterna, que só olha o raso. Ele foca no hoje e esquece o amanhã, o depois. É como se eu ficasse assim, o jacaré. O jacaré, ele bota o olhinho para fora, ele só enxerga o que tá lá em cima. Mas aqui embaixo tem uma profundidade enorme. A mesma coisa é a gente. A gente só olha o raso. A gente só olha o pouco. Se a gente ativar o nosso olhar espiritual e conseguir identificar o que é bom, o que não é bom, se aquilo ali está certo, se aquilo ali não está certo, vamos ser enganados diariamente. E porque a gente quer, não é porque a gente é enganado, porque a gente quer ser enganado. Porque quando você frequenta um corpo, tem uma igreja, a igreja ela vai te alertar, irmão, isso aí não é por aí não. E se a igreja não te alerta, tem negligência aí, tá? Tem negligência aí. Pastor, irmãos que não, como é que eu posso dizer? Que não corrigem o corpo. O que acontece? Vai ter que aceitar o corpo doente. Tá entendendo? A gente não pode ser permissivo com o erro para nossas vidas e para a vida do irmão. Se a gente tá vendo que as atitudes do irmão tá levando ele à condenação, tá levando ele a se desviar e até mesmo contaminar quem já está no corpo, meu irmão, ou você disciplina ou você vai ter, embate. E vai ser uma pedra de tropeço não só para você, mas para a igreja toda. Porque uma sementinha ruim dentro uma fruta ruim dentro do cesto contamina todo o resto. Logo, a disciplina e a correção, ela deve sim fazer parte do nosso cotidiano. E não é só para o pastor não, gente. Nós, como servos e discípulos, nós temos a autonomia e a autoridade de conversarmos uns com os outros. E você que está sendo disciplinado, se você não tiver a humildade de chegar e falar assim, não, eu errei, eu tô errado. De início vai doer, tu não vai querer aceitar a correção, não. De início a gente não quer a correção, não. Mas a longo prazo, se você não aceitar, o problema, meu irmão, aí não tá com a igreja, tá com você. Porque o papel da igreja é corrigir. Não condenar, mas corrigir. Beleza? Porque a condenação é você é pecador, você vai pro inferno, você vai dar isso, você vai dar aquilo. Isso é condenação. Agora, a correção é eu sentar com esse irmão, com essa irmã, abrir a Bíblia e falar, o que Jesus está falando aqui? O que Jesus está fazendo aqui? O que Paulo deixou de escrito aqui? O que Pedro deixou de escrito aqui? É pra gente fazer isso. Se você não está fazendo, o que está acontecendo? Entende a diferença? Eu não sei exortar. Eu sou meio ríspida, meio rude. Mas eu tento. E gosto quando as pessoas me exortam também. Porque é através da exortação do irmão é que a gente sabe aonde a gente precisa melhorar para agradar ao nosso Deus. Entende? Porque senão
Meu irmão, meu irmão, você não está fazendo para agradar o irmãozinho. Você não está fazendo para agradar a irmãzinha. É a Deus, é a Cristo Jesus. E é aquilo, te mostra na Bíblia. Se te mostrou na Bíblia, aí o problema é que ele tem que se corrigir é você. Agora, se ele sentou com você e deu só opinião, tem que mostrar na palavra. Tem que mostrar nas escrituras. Se mostrou nas escrituras e você não se corrige, tem uma notícia pra te dar. Tem uma notícia pra te dar, querido. Se você não se corrige, desce. 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 É isso. O julgamento vai acontecer, como foi dito nos versículos anteriores. Então é aquilo. Ou você se amolda ao padrão das escrituras, ou não vai ter jeito. Vai ficar para trás. A vida é frágil. Gastar o tempo apenas com prazeres mundanos é uma tolice diante da eternidade. Romanos 1:24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si mesmo. Paulo descreve a descida da humanidade ao pecado, quando rejeitam o conhecimento de Deus. A pior consequência do pecado é Deus permitir que o homem viva nele a liberdade para o pecado. É o próprio castigo. Qual é o seu pecado? Julgue-se a si mesmo. Faça uma meditação interna, íntima. Qual é o seu pecado? O nosso pecado, ao qual Deus permite. Não é que ele coloque na sua vida, mas ele permite. Ele fala, é como se Deus falasse assim, ó. Você não tem mais jeito. Já corrigi, já falei, já botei irmão, já botei o barco, já botei o bombeiro, já botei tudo para poder te resgatar, para você sair do pecado e você ainda persiste. Tá bom. Vive a tua vida do teu jeito. Você acha que não vai ter consequências? Você acha que você vai continuar vivendo no pecado e... tá bom, Deus não tá brigando comigo. Tá bom, ninguém mais tá falando comigo. Tá bom, ninguém tá mais me exortando. Olha para trás. Veja se você nunca foi exortado. Olha para trás. Volte ao primeiro amor enquanto é tempo. Peça a Deus que nunca te entregue as suas próprias vontades carnais, mas que te mantenha sob o cuidado e o controle dele. Todos os dias eu peço isso. Eu já cheguei a falar com Deus o seguinte: Senhor, se for para eu me afastar do Senhor, para eu pecar, eu prefiro que o Senhor me recolha. Se for para eu ter uma vida de pecado, se for para me afastar da tua presença, eu prefiro que o Senhor me recolha. Porque para eu sair é 2 palitos. Para eu voltar é uma eternidade. Então eu quero subir. Eu quero estar com Cristo. E isso começa aqui, começa agora. A tua decisão para estar com Cristo Jesus começa aqui, começa agora. Se você, nesse dia de hoje, está precisando tomar uma decisão para a sua vida, esse vídeo chegou para você para te alertar. Escolha a Jesus Cristo todo momento. Não se deixe levar pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelo prazer momentâneo. Eu cheguei hoje para te alertar isso, para te trazer isso, para sua mente abrir e assim você conseguir continuar a ter uma vida com Cristo. Se amolde ao padrão de Deus, não ao seu próprio padrão, não à sua própria vontade. Busque agradar ao Rei, a Deus, a Cristo Jesus, e você vai ver que as coisas mudam de figura. Nossas escolhas, elas têm ecos na eternidade. Elas ecoam, elas transmitem. Trocar o eterno pelo temporário é o pior negócio que alguém poderia fazer.
Escolha hoje, tome a decisão hoje. Não fique aí, ó, vivendo a vida como se eu vou pular o carnaval, vai ser legal, vai ser bacana. Se Jesus voltar no momento que você estiver lá no carnaval, você acha que ele vai te levar? Faça você mesmo esse autoexame. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por nos alertar que tem consequências e que vai haver um tribunal do juízo, ao qual vamos ter que prestar contas das nossas atitudes, o que fizemos de bom e o que fizemos de errado. Pai, que não sejamos pedras de tropeço, alicerce contrário na vida das pessoas, que possamos, Pai, ser um jugo aberto para o Senhor, recebendo orientações bíblicas, recebendo a ajuda dos irmãos, ajudando os irmãos com correções, com ensinamentos, com doutrina. Doutrina não do homem, mas a doutrina que está escrito nas tuas escrituras, aquilo que o Senhor deixou revelado. Muito obrigada, Pai. Toma esse dia nas tuas mãos, toma a vida de cada um aqui presente, cada pessoa que permaneceu até aqui para orar junto comigo. Tome cada um em tuas mãos, perdoe seus pecados, perdoe suas falhas, esteja com cada um, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém!